Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. Muito obrigado. Olá, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos que estão assistindo essa aula. Estuda a verdade da vida. Então, a primeira parte é perguntas e respostas. E a segunda parte é o estudo da verdade da vida. Então, vamos para a primeira pergunta, aula 664, YouTube 293. Primeira pergunta. Feminino, 36 anos, casada. Como a Seitonê vê a questão do autismo em adultos, a causa? E o que fazer para reverter um acordo com as práticas? Em acordo com as práticas. Ok. Uma das causas é a fuga. Fuga, por exemplo, um caso que eu já citei algumas vezes, a minha esposa disse uma pessoa que estava com autismo, o filho estava com autismo, e o psicólogo disse que quem está com autismo é a senhora que não aceita a morte do seu marido. Então isso é fuga. Não aceita, não se conforma, então é preciso entender que todo mundo vem aqui não é para ficar eternamente aqui na Terra. Por isso, quando acontece alguma coisa nesse sentido, a pessoa procura fugir para não lembrar dessa situação. Alguns bebem em excesso, alguns fumam em excesso, alguns dormem em excesso para fugir, como uma fuga também, tá? Outra causa é espiritual. Então, a primeira é psicossomática. A segunda causa é espiritual, que é aborto provocado na família. Então, se aconteceu isso, leia Pela Paz dos Anjinhos e, dentre as explicações do professor Kamino Kusumoto, você irá comparar e analisar se tem alguma coisa coincidente com o que está escrito lá. Okay? Às vezes, o problema pode estar com o marido que, antes de casar com você, teve algum caso de engravidar a namorada, uma ex-namorada. Pergunta número 2. Feminino, 56 anos, separada. Fui diagnosticada com esporão do calcâneo pelo ortopedista. Nos pés direito e esquerdo. Sinto muitas dores ao caminhar. Devido a essa dificuldade, tive que parar de praticar a minha caminhada e corrida. Gostaria de saber quais seriam as práticas para eliminar essa ilusão. Olha, normalmente essa parte que dá na perna, na parte inferior da perna, está relacionado aos antepassados. Mas pode acontecer não ser de antepassado. Então pode ser que aconteça problemas com alguma pessoa que seja superior a você. Mas nesse caso, se for antepassado, visitar o jazigo dos antepassados todos os anos. Às vezes pode ser que esteja em outra cidade, mas mesmo assim faça esforço para ir. E em casa, não leia a suta no cemitério, leia a suta em casa diariamente, a chuva de néctar da verdade para eles diariamente. A outra causa pode estar se sentindo incomodada por alguém. Então, uma pergunta é, quando você era solteira, você tinha esse problema? Creio que não. Então, surgiu depois de casada. Então, está nesse período que você está casada, é que aconteceu algum problema que fez com que você sentisse essas dores no calcanhar. Como foi seu ex-marido? Ele era ciumento? Então, pratique 40 vezes por dia, durante um mês, oração do perdão para ele, e também faça a prática de 1 quilo de feijão. 1 quilo de feijão sobre a mesa, todos os dias, passe grão por grão para o lado, agradecendo-o, tá bom? Todos os dias sem falta. A disciplina é que resolve o problema. Praticando diariamente o que eu falei vai resolver o problema. Pergunta número 3. Feminino, 56 anos, segundo casamento. Do meu primeiro casamento, tive um aborto provocado. Me arrependo, inclusive me divorciei.
Me casei novamente e tenho 2 meninos. Meu filho mais velho é muito triste. Eu, por mais que me esforce, não sinto alegria com nada. Fiz exames, tenho olhos e audição saudáveis. De repente aparecem moscas volantes e zumbido no ouvido do lado esquerdo. Dores por corpo todo, 24 horas por dia. Como resolver essa situação? Bom, isso com certeza você guarda o sentimento de culpa. Isso que faz com que esse sentimento de culpa você faça uma autoagressão, autopunição, autoacusação e autocondenação. Então, esse tipo de situação são dores criadas em nossa própria mente e sofridas pela nossa própria mente, como consta na Sutra Sagrada, capítulo Sabedoria. Você precisa ler o livro Pela Paz dos Anjinhos. Dar um nome para esse filho ou filha. Se já você fez isso, agora, pode ser que tem gente que põe o nome e não ora. Ou então, põe o nome, mas ora, mas não pede perdão para a criança que abortou. Então, precisa dar um nome unissex, se não sabe o sexo, e pedir perdão e depois ler 21 dias ou 49 dias a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Agora, tem outro detalhe. Esse aborto, eu creio que você não queria fazer. E talvez houve pressão do primeiro marido, certo? Se isso aconteceu, faça oração do perdão para ele durante um mês, todos os dias. Perdoe, 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 ok? Pergunta número 4. Há muitos anos tenho problema nas 2 pernas, incham e nascem feridas. O que deve ser feito? Você tem ido visitar os túmulos dos seus antepassados paternos e maternos e também o túmulo dos antepassados do seu marido? Outra pergunta. Você vive em harmonia com o seu esposo? Mesmo? De verdade? Você sorri diariamente para ele? Outro detalhe. Quando surge alguma divergência, você fica 3 dias emburrada, 4 dias emburrada, e praticamente fica um gelo, contato, relacionamento com ele. Se estiver acontecendo isso, leia Lições para o Cotidiano e agradeça-o no mesmo dia. Agradeça-o no mesmo dia. Não seja aquelas pessoas rancorosas que vira a cara, fica mal-humorada, emburrada. Olha, isso deve ser tomar cuidado com isso, porque muitas mulheres, ou homens mesmo, ficam totalmente um gelo. Quando chega perto, sai de perto, não dá, não sorri, fica muito tempo sem conversar. Tomar cuidado, porque aí o cônjuge vai buscar uma pessoa que sorri. E depois reclama, meu marido ou minha mulher arrumou um regra 3, né? Regra 3 em futebol era reserva. Ou então arrumou uma filial, uma sucursal. Isso acontece quando não encontra em casa esse amor, esse carinho, essa atenção, esse sorriso. Por isso que o mestre orienta que a mulher, o homem também deve sorrir em casa, elogiar, agradecer, não resmungar, praticar o ensinamento da Seichonoye. Não basta estar na Seichonoye se não pratica. Não adianta só ler, eu tenho livro tal. Isso não resolve se você deixar na prateleira. Você tem que ler, absorver, mudar o seu modo de pensar, e isso que vai fazer você feliz. Então, é importante praticar. Veja que toda a faculdade tem a parte de estágio. Por que tem um estágio? Para aprender na prática o que você estudou na teoria. Então, ler o livro, você estuda a teoria. E se estiver acontecendo isso, então agradeça-o, tira esse mau humor, aprenda a perdoar no mesmo instante. Divergência de opiniões sempre acontece. Agradeça 30 minutos mentalmente todos os dias. Na parte da manhã, 30 minutos à tarde. Faça 1 quilo de feijão e veja como a situação vai começar a mudar. Pergunta número 5. Viúva, 74 anos, foi diagnosticada com edema linfático nas pernas, mas precisamente na perna esquerda.
As pernas doem muito, ficam muito inchadas e agora parecem caroços bem grossos em toda a perna. Também estou com insuficiência cardíaca. Bom, tá certo que a idade vai avançando, existe a lei da matéria, mas olha aqui que o mestre, sagrado mestre falou, escreveu: minha mente é branda, pura, né? Por isso que eu não caduco. Minha mente é branda, por isso que eu não caduco. Então, a pessoa vai guardando ressentimento, mágoa, tristeza, isso daqui fica um caminhão de depósito de lixo. Então, tira esse lixo perdoando, agradecendo, perdoando, agradecendo. Agora, outro detalhe. Dê algumas voltas na quadra que você, na rua que você mora, dá 2, 3 voltas por dia. Enquanto isso, vai agradecendo o seu esposo. Agradecendo o esposo, obrigado papai, obrigado mamãe, obrigado sogro e a sogra. Cada passo agradeça um. Obrigado marido, obrigado papai, obrigado mamãe, obrigado sogro, obrigado sogra. Vai agradecendo todas as pessoas. Agradeça o sol, o ar, obrigado por você. Agradeça a Deus porque você pode andar, embora doa, mas agradeça, agradeça, agradeça. Parece repetitivo, mas é importante visitar o jazigo dos antepassados. Leva balde, vassoura, detergente, lave a superfície e pratique a leitura da sutra para eles diariamente em sua casa. Se você reside em cidade grande como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, etc., algumas cidades grandes, é importante que vá no dia dos finados, porque hoje em dia, hoje mesmo mostrou que 900 mil presos no Brasil, é quase 1 milhão de presos, né? É muita gente presa. Então isso daí faz com que ocorra muita insegurança. Ainda fora isso, ainda tem as saidinhas, deixa presos simplesmente livre, só que esses daí que estão cometendo crime não voltam para quando deveria voltar para o presídio, não voltam. Então esse tipo de situação não vai educar ninguém. Vai educar dentro da penitenciária, da cadeia. Se houver algumas mensagens, coloque assim, se houvesse, né? Como na academia de Biona, a pessoa acorda com aquele som no alto-falante, bom dia, amanhã da felicidade. Aí você está acordando, escuta aquelas palavras maravilhosas, né? Palavras que você está sendo abençoada por Deus. Se tivesse tudo isso em todas as cadeias penitenciárias, o índice de criminalidade com certeza iria diminuir 70%, 80%. Mas veja bem o que aconteceu. Isso aconteceu há 40 e poucos anos. Eu fui convidado para fazer a palestra na penitenciária de São Paulo. Tempo que era aqui no Carandiru, eu fui lá e a pessoa que foi me buscar na sede central era o motorista do secretário da Justiça do Estado de São Paulo. Aí o motorista contou que a chapa desse carro era fria, não era normal, para que as pessoas que ficassem com ódio do secretário pudessem vingar. E também, quando eu cheguei lá, fiquei esperando até abrirem, liberar, escolherem quais presos que poderiam assistir, porque tinha 2.000 presos, só 100 iriam participar, os 100 mais comportados, e seria dentro de uma capela. E quando começou, pessoal, eu entrei, os prisioneiros ficaram de pé, respeitosamente, ouviram atentamente as palestras. Quando eu estava saindo, me aproximei do grupo, e logo os guardas ficaram de prontidão, porque uma outra vez tentaram sequestrar, pegar como refém uma professora. Mas, como eu tinha falado que eu tinha treinado judô na palestra, ninguém teve a ideia de querer me segurar, porque com certeza iria levar um tombo, né? Então, veja bem, quando terminei de fazer a palestra, me aproximei desse grupo. Aí muitos deles falaram, volta professor, volta mais, sim, eu voltarei. E cheguei perto, aí um rapaz alto,
bem jovem ainda, eu falei, vocês são filhos de Deus, e bati no ombro dele, ele ficou vermelho, emocionado, com lágrimas nos olhos. Eu pensei, acho que nunca alguém falou isso, nunca o pai dele ou a mãe dele deu um elogio. Por isso que ele era revoltado, estava lá. E isso me marcou muito, por esse motivo que é preciso fazer com que essas pessoas também sintam alegria. Sintam alegria, mas veja bem, o pretor Edson Charles Mello me contou que na FEBEM lá de Rio Grande do Sul, 6 pavilhões entraram em rebelião. Só uma que não fez rebelião, que não colocou fogo nos colchões, não fez quebra-quebra. Era o pavilhão que o pessoal recebia mensalmente uma revista da Seichonoye. Então, se todas as penitenciárias recebessem a revista da Seichonoye, com certeza iria mudar a situação. Então, continuando, ore 21 dias exclusivamente para o seu marido, já que a senhora é viúva, e evoque o nome dele, faça 30 vezes a oração do perdão, em seguida faça a chuva de néctar da verdade. Em outro horário, você tem que ler a Sutta para os antepassados, ok? Próxima pergunta, feminino, 57 anos, solteira. Cuido da minha mãe com demência vascular há 6 anos e agora está ficando com o corpo duro. Sofreu algumas traições do meu pai, teve 5 abortos e ela cultuava os anjinhos. Bom, a sua mãe discutia muito com seu pai, com certeza. E muita mágoa, muita tristeza. E disse, e lê a revelação divina da grande harmonia. Então, fique ao lado dela, fala, mãe, vamos orar para o papai, vamos perdoar papai, vamos agradecer papai, e lê a revelação divina da grande harmonia. Aí depois, se ela estiver do seu lado, diga obrigado papai, obrigado papai, obrigado papai. E diga para sua mãe dizer obrigado esposo, obrigado esposo. E pensando nos pais, faça o mesmo. No caso agora é para você. Pense no papai e na mamãe. Pense que papai e mamãe estão em harmonia. Você presenciou muitas brigas, muitas discussões, mas tem um detalhe. Muitas situações ocorrem, não é por culpa do outro lado, às vezes é por culpa de quem foi vítima. Por exemplo, aquilo que eu mencionei, no Nordeste, uma jovem casada, 40 anos, falou e me disse o seguinte, eu descobri que meu marido tem uma amante. Aí eu falei imediatamente para ela, garanto que a amante dele não é tão bonita igual você. Falou, como é que o senhor sabe? Falou, eu não conheço nem ele, nem ela, nem você, estou conhecendo você agora. Você sabe por que ele foi buscar a amante? Porque você não sorri. Você não sorri, está sempre de cara feia, com esse semblante, é lógico que ele vai buscar um sorriso lá fora. Então, muitas vezes não é questão da beleza, não. É um sorriso que não tem em casa, uma atenção, um carinho, um diálogo, uma compreensão que não tem em casa, a pessoa busca fora. E é culpa minha, não é questão de culpa, não é questão de culpar alguém, é questão de você analisar e mudar essa situação, procurar mudar o comportamento. Veja, quando uma pessoa ama muito a outra, ela vai fazer a comida, procura fazer a comida que ela mais gosta, para agradar ou para deixá-lo feliz. Não é isso que acontece? Então faça isso. Se ela amava realmente, né, papai e mamãe, então vai fazer com que procura dar mais alegria e sorrir mais. Com certeza não vai buscar fora, não vai buscar fora. Uma ocasião, já aconteceu, um fato que aconteceu há 50 anos, mais ou menos, eu fiz a palestra no local, dia sim, dia não, eu fazia a palestra em cada bairro de São Paulo. E aí uma mulher disse assim, professor, o meu marido chega todos os dias às 11h30, 11 horas da noite, bêbado. Eu falei, ofereça uma dose de cachaça para ele, uma bebida. Eu escondo a bebida dele, por isso que ele busca fora. Se você esconde, ele vai buscar fora.
Então ofereça. Ah, tá bom, pessoal. E ela começou a oferecer. Aí ele começou a voltar meia hora, 1 hora mais cedo. 9 horas, 8 horas, 7h30. Chegou um ponto que ele, 6h30 já estava em casa. Enquanto a esposa fazia a janta, ele ficava conversando. Aí um dia, ele disse o seguinte: bem, você esqueceu do meu aperitivo. E a mulher, me perdoe, estava tão concentrado na conversa que eu esqueci, me perdoe. Aí ela pegou a dosinha, aí ele disse: eu vou confessar uma coisa para você. Antes você brigava comigo, me proibia, então eu bebia fora. Mas agora uma dose só é suficiente para sentir o amor que você tem por mim. Então, ela ganhou o marido, não chegava mais bêbado, 6h30 já estava ao lado dela, então é isso que tem que fazer. Tire o medo, sorria e faça com que as coisas sejam natural, conservar o sentimento natural. Então diga a papai e mamãe obrigado. Agora, pensando nos pais, faça o mesmo. Você, faça o mesmo, tá? Sogros, não, fala para ela. Vamos pensar no papai, na mamãe, agora no sogro e na sogra. Diga, pense no sogro e na sogra. Vamos continuar agradecendo, obrigado, sogro, obrigado, sogra, por 20 minutos. E converse com seus tios, já que a sua mãe tem demência, se eles te lembram de alguns casos de problema de demência na família. Se souber quem foi, vamos supor que seja o seu tio, o irmão do seu pai, por exemplo. Então, leia a Sutra 21 dias para ele. Agora, tem outro detalhe. Alguns casos de demência é fuga, tá? É fuga. Então, é fuga porque não quer lembrar coisas do passado triste. A fuga acontece com a própria demência, então ele vive trancado no mundo dele, que só ele enfrenta, só ele está naquele mundo, ninguém o incomoda, ninguém o perturba, então ele fica falando sozinho, é uma fuga. Em psicologia chama-se fuga. Mas muitas vezes quando a pessoa está assim, e alguém dá um livro para ele, mesmo em questões assim que está nessa situação, às vezes tem momentos bons que ele está lúcido. Então, nessa hora, se ele lê o livro, por exemplo, Lições para o Cotidiano, e perdoar as pessoas, ele volta à normalidade. Porque aí já não tem mais motivo para fuga, para fugir. Ok? Então, faça isso, converse com seus tios ou tias e veja se teve um caso de alguma pessoa com demência. Mas não é somente caso espiritual. Pode ser no caso que eu falei da necessidade de sua mãe perdoar seu pai pelas coisas que aconteceram. Próxima pergunta, não disse a idade, sexo nem estado civil. Eu sofro com dores na região lombar, não tenho sorte nos relacionamentos e me sinto muito sozinha. Não aceito a doença da minha mãe, pois sei que Deus não criou coisas ruins. Sofro muito em ver assim, por favor me oriente. Bom, você não mencionou o estado civil, a idade, e isso é muito importante. Esse ressentimento é ingratidão com ex-marido ou ex-namorado, pode gerar uma série de problemas. Então, você diz que está muito sozinha e que não encontra nada dar certo. Quem fica só criticando o homem não acha, porque acha que todos os homens não prestam, que não sei o quê. Pensando dessa forma, não vai aparecer um que presta. Tire isso da mente, todos são filhos de Deus. Agora mentalize o que você deseja. Eu desejo um homem sorridente, que sorria, simpático, agradável. Mas se você deseja encontrar a sua alma gêmea, seu futuro marido, que seja dócil, simpático, sorridente, agradável, se você não fizer isso daí, não ficar da mesma forma, sorridente, agradável, sorridente, amável, bondosa, não vai atrair, porque semelhante atrai semelhante. Se você quiser uma pessoa agradável, você tem que ser agradável. Se quer uma pessoa alegre, você também tem que ser uma pessoa alegre. O problema é que muitas mulheres não encontram a sua alma gêmea porque elas não sorri, fica sempre de cara feia. Aí, cara feia, mau humor, ninguém gosta de se aproximar de uma pessoa assim, né? Mal-humorado e mau humor e ainda mau hálito, ninguém quer, todo mundo quer distância. Mas o mau hálito, por que tem mau hálito? Porque ela cria esse mau hálito.
Uma pessoa com a mente agradável não exala mau hálito. Lembra que a doutora Dunbar disse que a saliva muda de química. Quando a pessoa fica muito mal-humorada e irritada, a saliva muda de química. Por isso que as pessoas, quando estão nervosas antes do exame, elas sentem algumas pessoas sentem o desarranjo intestinal, porque aquela saliva de preocupação, de instabilidade emocional, ela mudou a química, ela engole, por isso que dá dor estomacal. Por esse fato é que é preciso estar sempre sorridente, porque as células também ficam sorridentes. As 75 trilhões de células ficam alegres quando você está alegre. Esse detalhe que é fundamental. Bom, você não mencionou a idade, estado civil, mas isso é ressentimento e ingratidão por um ex-marido, ou um ex-noivo, ou um ex-namorado. Faça oração de perdão 40 vezes por dia para esse ou esses que tiveram muita decepção. Aí você pode dizer, mas eu já esqueci. Esquecer não é perdoar. Você pode esquecer, mas não perdoou dentro e está no seu inconsciente. Lembra da frase de Freud, o inconsciente corresponde ao porão de uma casa. Se você ficar 20 anos sem descer para o porão, quando você desce depois de 20 anos, é impossível você não falar 2 frases. Olha o que encontrei aqui, já nem lembrava mais disso. O consciente esqueceu, mas o inconsciente não, está lá registrado. Doença da mãe. Não foi Deus quem colocou a doença nela. Não foi Deus quem colocou a doença nela. Foi muita tristeza, desarmonia, ódio, e isso que fez com que ela aparecesse. Então, dê para ela lições para o cotidiano, ok? Bom, antes de partir para a parte 2, algumas pessoas estão desejosas de fazer pergunta, ouvindo essas explicações. Então, para fazer pergunta, não escrevam a pergunta no chat, não. Escrevam para e-mail estudoaverdadedavida, tudo junto, @sni.org.br. Mande para lá o mais resumido possível para que a pessoa do departamento lá possa resumir e passar depois para mim. Caso deseje orientação comigo, tem que agendar. Se for lá para pedir orientação, o pretor que estiver lá vai atender, mas se desejar comigo, tem que agendar, porque tem muitos na fila. Pelo telefone, operadora 11 5014 2258. 5014 2258. Uma vez agendada, fique de olho no seu telefone. O Brasil inteiro as pessoas estão recebendo muito spam, propaganda. Então, nem atende mais o telefone, deixa tocar. Mas, às vezes, quando você dá uma olhada no prefixo, o número que está telefonando, for 5014 2258, atenda, porque é um recado da sede central do Departamento de Orientação Pessoal. Ok? Daqui a pouco nós voltamos. O perdão, uma chave que abre as portas da paz interior e da harmonia entre os corações. Quantas vezes guardamos ressentimentos, deixando que o passado nos impeça de seguir adiante? Será possível libertar nossos corações dessas amarras e viver livre e plenamente? O Seminário do Perdão 2025 convida você para uma profunda transformação espiritual, o encontro com a verdade, o caminho do amor e da reconciliação que te levarão a uma vida renovada. Dias 3 e 4 de maio, na Academia da Amazônia de Treinamento Espiritual da Seitianoye. Ao participar, você terá a oportunidade de compreender o poder do perdão, aprofundar sua espiritualidade e compreender que a harmonia transforma vidas. O perdão é um ato de amor, é uma decisão. Não significa esquecer, mas sim libertar-se e libertar. Quando perdoamos, abrimos espaço para a paz florescer dentro de nós e permitimos que a alegria nos preencha. As inscrições já estão abertas. Garanta seu lugar e permita-se viver essa experiência única.
Acesse sni.org.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 50 14 2217. Seminário do Perdão, o caminho para a reconciliação e a renovação. Muito obrigado. Vamos então para a parte 2, estudo da verdade da vida. E antes, o tradicional abraços. Abraço para Não Colocou a Cidade, Rosa Araújo de Almeida. Abraço Santo André, Ângela Maria Nascimento. Ela escreveu: e todos os seus estudos nos ensinam a viver plenamente a vida de Deus que aloja dentro de nós. E tudo que passamos tem uma causa e efeito. Temos que praticar esse ensinamento e queimar a ponte do passado, é isso mesmo. E ter sentimento de amor e gratidão a todos os coisas da terra. Muito obrigado. Parabéns, Ângela. Parabéns. Você já entendeu, aprendeu e deve estar já transmitindo também. Abraço para Gonçalves, São Paulo, Gonçalves. Eu pensei que fosse Rio Grande do Sul, mas é São Paulo. Terezinha Gonçalves, a cidade de Gonçalves, talvez muitas pessoas não conheçam, mas tem 5.000 habitantes. É tão grande quanto a cidade que eu nasci, que é Indiana, que também tem 5.000 habitantes. Abraço para Itatiba, São Paulo, Maria Augusta Cruz del Forno, com certeza descendente espanhol. E outro detalhe, conheci Seichonoye através das palestras do YouTube. É uma pessoa colocou a abreviatura CJS. Conheci através da Seichonoye através do YouTube. E não paro de assistir. Pena que na minha cidade não tem a Seichonoye. Exatamente. Então, eu lembro que uma vez a professora Maria contou que o pessoal estava numa missa lá em Minas Gerais, não lembro que cidade que foi. Aí o padre perguntou: quem é da Seichonoye? Alguma pessoa levantaram o braço, outros ficaram com vergonha de levantar para não tomar bronca, né? Porque alguns criticam. Aí ele falou: por que você não funda uma associação aqui? O padre falou: por que você não funda uma associação aqui nessa cidade? E tem muitos casos do passado que aconteciam isso. O padre, já me falaram, várias pessoas me falaram isso. O padre estava com a Bíblia de pé e falando coisas bonitas. Olhava assim e falava coisa bonita. E o pessoal falou: uma coisa bonita, parece que é da Seichonoye. Chegou perto, esticou o olho assim, estava a revista Acendedor aqui no meio, naquele aparador. Continuando, e Santos, um abraço para Santos, Yara Ramos. Fátima Moraes disse: amando essas aulas, gratidão. Mas não colocou a cidade. Liberdade, São Paulo, Rio 8, obrigado, pretor, pelas aulas. Gravataí, Rio Grande do Sul, Vera Lúcia, um abraço também, ok? Então vamos para Verdade da Vida, volume 39, página 89, primeiro texto. Página 89. Aqui diz o seguinte: quando expressam os ensinamentos de Buda por meio de 3 karmas e se entrega à concentração mental, todo o universo alcança o despertar. Shoben Gozo, mestre budista Dogen. Então, vou repetir. Quando se expressam os ensinamentos de Buda por meio dos 3 karmas, eu vou explicar daqui a pouco, e se entrega à concentração mental, todo o universo alcança o despertar. Mestre Dogen. Então vamos ver. Quando eu tinha 15 anos, minha avó me explicou sobre o karma. Aquilo, 14 ou 15 anos. Foi quando eu despertei, que nada acontece por acaso. Aquilo me tocou, me despertou, me fez, abriu a mente. Então, muitos conseguem, até minha esposa falou assim: se todos conhecessem a lei do karma, a lei da causa e efeito, seria fácil perdoar. Seria fácil perdoar. Então, o karma é ação. É uma palavra que vem do sânscrito, uma antiga linguagem clássica da Índia, que hoje é uma língua morta, assim como para nós o latim é língua morta. Então, essa palavra ficou.
apesar do sânscrito, continuou sendo usado até hoje. Compreendendo que toda ação gera uma reação, que a lei da causa e efeito é a lei do karma, a lei da ação e reação, toda ação, quem planta colhe, quem dá recebe, tudo isso é a mesma lei. Embora tenham nomes diferentes, uma forma diferente, forma de se expressar. Então a pessoa se conscientiza que toda colheita, quem planta colhe, toda colheita que a pessoa está colhendo é o que ela plantou na ocasião anterior. Então você está colhendo abacate porque você plantou abacate no passado. Está colhendo maçã porque plantou maçã. Está colhendo tristeza porque você plantou a tristeza. Eu lembro que aconteceu mais ou menos na década de 60, 50, na sede central. Aí uma pessoa foi pedir orientação para um japonês, um senhor japonês. Esse pretor japonês falou, quem planta, ela contou o caso dela, ele pensou, quem planta abacate, que colhe? Ela falou, abacate. Quem planta melancia, que colhe? Ela repetiu, melancia. Quem planta laranja, que colhe? Laranja. Então ela continuou. Quem planta maçã, que colhe? Maçã. Aí ela foi ficando irritada. Quando ela estava irritada e já estava nervosa, quem planta nervosismo, que colhe? Ela falou, já entendi. Então, é esse detalhe da colheita. Às vezes a pessoa também planta certas insatisfações, por exemplo, a pessoa fala, é tão boazinha, por que ela fica doente? É tão boazinha que fica doente. O mestre explica que a parte da premissa de que Deus castiga é que gera esse tipo de pensamento. A pessoa ficou doente porque recebeu o castigo de Deus. No passado pensava tudo que era castigo de Deus. Ainda hoje, no mundo, muita boa parte do mundo ainda pensa que Deus castiga, Deus castiga. Deus não castiga ninguém. Deus é amor absoluto, não relativo. É absoluto. Ele perdoa todos, indistintamente. É aquilo que Cristo falou, perdoar, eles não sabem o que fazem, perdoar, eles não sabem o que fazem. Mas, na verdade, Deus sempre perdoa, né? Sempre perdoa. Mas não é por isso que, porque Deus sempre perdoa, vão aprontar. Mas não esqueça, Deus perdoa, mas não esqueça que existe a lei da causa e efeito. Se plantar coisa ruim, roubar, mentir, agredir, vai colher também. Então, por isso que existe a lei da causa e efeito. Então, aqui a explicação do mestre Dogen é exatamente que quando você começa a entender a lei da causa e efeito, da mesma forma que eu entendi, despertei que Deus não castiga ninguém, mas colocou a lei da causa e efeito, a lei da mente. Então a própria pessoa vai se policiar pensando, se aquilo que eu faço, depois eu vou colher, então eu vou fazer somente coisas boas. Aí vem aquela pergunta, cada ato que você faz, cada bem que você faz, você está fazendo para quem? Se existe a lei da causa e efeito, para você mesmo, porque você vai colher isso. O bem que você faz para o outro, volta para você. E eu tenho muitos exemplos disso. Se não vem para mim, vai para antepassados, vai para os seus descendentes. Se eu faço uma caridade, eu ajudo uma pessoa, e a pessoa me dá uma melancia, eu ganho uma melancia, continuo fazendo, e outra pessoa me dá outra melancia, aí uma terceira pessoa me dá outra melancia, já não consigo segurar. Então, para quem que eu vou dar essa terceira melancia? Para quem está próximo. E quem é esse próximo? Da família. É a família que se beneficia. Tá? Então, lembra daquele caso que o mestre citou? No passado, houve um senhor chamado Fukamatsu Taniguchi. Ele é irmão da minha avó. Ele era uma pessoa muito boa, muito carinhoso, fazia muita caridade. Todas as pessoas da cidade gostavam dele e até não tinha ninguém que não gostava dele. Aí um dia um senhor rico deu para ele um casaco, vendo que estava frio, ele só estava com uma camisa, aí ele deu para ele o casaco. Aí 2 dias depois ele encontrou, o senhor Taniguchi, eu não lhe dei um casaco? Por que você não está usando nesse frio? Oh, me perdoa, é que eu encontrei uma pessoa mais pobre do que eu e dei para ele. Então, esse era o coração generoso. Aí o mestre cita, porque no passado houve uma pessoa muito generosa na família, nós, descendentes, temos sorte. Verdade da vida, aqui, depois segunda.
Quando se conscientiza que a mais verdadeira da vida é harmônica e perfeita por si só, passa a atuar força curativa da grande vida e ocorre a cura metafísica. Esse texto está, na verdade, da Vida, volume 1, na introdução. Então, vamos explicar. Quando se conscientiza de que a mais verdadeira é harmônica e perfeita por si só, quando se conscientiza, exemplo, aquele caso que uma senhora estava incorporando somente os parentes dela, de repente ela se jogou no chão, começou a rolar e gritar, me ajuda, me socorro, não tenho boca, não tenho nariz. E o mestre falou, você é espírito, mas ele não entendeu. O que o mestre fez? Pegou a sutra e começou a ler. E aí ele ficou prestando atenção. Antes de terminar a sutra, ele falou, agora o nariz voltou, a boca voltou, o nariz voltou. Mas por que ele falou? Então depois ele falou que ele era um prisioneiro que estava preso quando aconteceu o terremoto. E a penitenciária que ele estava pegou fogo, que muitas coisas eram de madeira. Ele morreu e queimou todo o rosto. Mas quando ele entendeu a verdade, existem espíritos que não têm coração, sofrem de doença cardíaca, que não têm estômago, sofrem de doença gástrica, ele começou a entender. O nariz voltou. O espírito não morre. O nariz voltou. Por isso que ele ficou contente. Estou curado. Mas o nariz espiritual já tinha. O nariz carnal morreu, mas o espiritual tinha. Mas ele não tinha consciência disso. Então, quando se conscientiza que a mais verdadeira da sua vida é harmônica e perfeita por si só, passa a atuar a força curativa da grande vida, que é Deus, ocorre a cura metafísica. Cura metafísica. Cura metafísica é a cura que está além do físico. É uma cura mental ou espiritual que está além do físico. Por exemplo, muitos casos que nós citamos de pessoas que se curaram, são curas metafísicas. Então, na verdade, da Vida, volume 1, aqui está esse texto. Quando se conscientiza da natureza divina, que é harmônica, perfeita, por si só passa a atuar a cura divina da grande vida. Quando a pessoa compreende que é a vida perfeita de Deus, que ele é filho de Deus, passa a manifestar a cura divina. Aquele caso que eu contei outro dia, da mulher lá de Portugal, que assistiu à palestra e ela tinha um rosto, ela tinha minha idade, na ocasião eu tinha 40 e poucos anos, mas ela tinha o rosto de quem tinha 70, 80 anos, muitas rugas no rosto. E falei para ela, que ela falou que ela foi criada com a mãe, porque o pai foi para Angola, separou da mãe, e a mãe sempre criticava, você é vagabunda, prostituta, idiota, não sei o quê, sempre xingando palavrões. Aí eu falei, sua mãe não falou a verdade eu vou te falar agora, repita comigo, eu sou filha de Deus. Ela, mas é verdade que o senhor está falando? Você acredita em Jesus Cristo? Eu falei, claro, sou católica, apostólica, romana. Então analise o Pai Nosso. Ele não disse Pai Nosso que estás no céu, ele disse nosso Pai. Então nós somos filhos de Deus. Ele, fulano, ciclano, todos nós somos filhos de Deus. A senhora também é filha de Deus. Ela, verdade, sou filha de Deus. Ela tinha 48 anos e fazia mecanicamente a oração Pai Nosso, mas nunca parou para analisar a oração Pai Nosso. Ok? Outro detalhe, ocorre a cura metafísica, uma cura que está além do físico. Isso aconteceu nos anos 80, faz tempo que eu não conto esse relato. Eu estava na Bahia e a supervisora falou, professor, o senhor pode orar para uma pessoa? Eu falei, orar somente, orar não, por que não? Porque eu não sou curandeiro. Traga essa pessoa, eu quero que ela se conscientize. Aí veio a mulher, falou, o que está acontecendo? Ó, pessoal, todos os dias eu sinto uma dor terrível na cabeça, todos os dias preciso tomar um remédio chamado Tonopan, já entro na farmácia, já nem falo o nome de remédio, a farmacêutica já coloca no balcão o remédio, eu pago e vou embora. Diariamente acontece isso. Aí eu perguntei para ela, aí antes a supervisora disse, outro dia esteve aqui com outro preletor, ele fez oração para ela ficou boa 10 dias, mas voltaram, essas dores voltaram. Aí eu falei, o que a senhora está sentindo?
Ah, uma dor aqui, eu falei na região da nuca, também na região da nuca, muita insônia, muita tristeza. Aí eu falei, por acaso houve morte trágica na sua família? Ela falou, várias. Então, e agora só está sentindo isso? Eu estou. Então, com certeza, essa pessoa está do seu lado. Eu não sou clarividente, não sou vidente, não vejo nada, mas com certeza essa pessoa está do seu lado. Eu vou falar com ela. Falei, o senhor ou senhora que está ao lado dela, entenda que a senhora já morreu. Mas seu corpo não. Seu corpo que morreu, mas a sua vida não morre. A sua vida é imortal. Nós vamos fazer uma oração para a senhora depois, então aguarde um pouquinho. Aí nisso, a pretora Ilona, a saudosa pretora Ilona, ela tinha um pouco de clarividência, ela falou, eu vi uma mulher, um vulto assim de uma mulher de cabelos longos, compridos ao lado dela. Eu falei, fulana, quem é essa mulher de cabelos compridos? Quem é esse parente? A senhora lembra? Lembro, é minha prima. E a senhora tinha muito contato com ela? Muito. Éramos da mesma idade, tanto assim que quando uma mãe fazia um vestido para uma, fazia igual para a outra. Todo mundo pensava que nós fôssemos gêmeas. E ela morreu de morte trágica? Sim. O cara que ela estava se chocou com o outro e ela foi tirada do meio das ferragens com muito sacrifício e ela foi para o hospital dizendo, eu não vou morrer, eu não vou morrer, e morreu. Então, agora vamos para outra sala. E qual era o nome dela? Ela me deu o nome, fomos para outra sala. Ali estavam algumas pessoas que eram lá de Petrolina, Juazeiro, que são duas cidades, umas 12 pessoas hospedadas lá, porque era um curso que eu estava orientando. Aí eu falei, vamos fazer a roda, vamos ler a Sutra Sagrada, mas como já nos chamaram para o jantar, vamos ler somente os 2 primeiros capítulos. Mas normalmente tem que ler a Sutra inteira, mas é questão de seguir aquilo que o mestre fala. Quando alguém chama para jantar, o almoço, vá no mesmo instante, não fica enrolando, já vou, fica meia hora. Quem preparou a refeição tem muito amor e muito carinho e fica meio triste quando você fica não dando prioridade para aquilo que ela fez com tanto carinho. Bom, aí eu disse, fulana, já tinha o nome dela, nós vamos fazer a oração, assim que terminarmos a oração, eu vou emitir um Kyai, que antigamente, no passado, nós fazemos Kyai igual faz no Japão, mas depois tiramos porque no Brasil não é costume. E quando fui falar, antes disso, ela falou através de uma boca de uma outra pessoa lá de Petrolina. Ela falou, quanta luz, agora estou vendo muita luz, muito obrigado. Eu vou trocar minha roupa suja de sangue e depois eu vou para o lugar que o senhor falou para ir. Muito obrigado, falando assim, muito obrigado. Em questão de 20 segundos, ela agradeceu e foi embora. Então, ocorreu o quê? Uma manifestação da natureza divina dela, que ela compreendeu a verdade e a verdade libertou desse problema. Aí no dia seguinte, quando ela chegou, eu disse para ela como que foi ontem, depois que aconteceu aquilo. Olha, ela falou assim, professor, ontem eu fui numa festa de criança com meus filhos, não senti dor de cabeça, não tomei remédio, nada. Já se passaram, depois de 20 anos, perguntei para ela, e aí, como que está? Nunca mais tive dor de cabeça, ok? Na página 39, terceiro texto. Eis que uma mulher, durante 12 anos, vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele, aqui era a parte da Bíblia em que Cristo está falando. Eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dela e lhe tocou uma orla da veste. Essa mulher tocou na veste de Jesus Cristo. E porque dizia consigo mesmo, se eu apenas lhe tocar na veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse, alguém me tocou. Viu a mulher lá. Aí ela, com aquela fisionomia de sofrimento, aí Cristo disse, tem ânimo, bom ânimo, filha. Tua fé te salvou, não fui eu, não foi a veste, foi tua fé. E desde daquele instante, a mulher ficou curada, ficou sã. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 20 e 22, 20 a 22. Então, por que Cristo falava por parábolas? A resposta é, para que os escribas e fariseus que ficavam importunando, procurando pegar algumas coisas que ele falava e para condená-lo,
Então Cristo disse, para que eles não entendam. Eles quem? Os escribas e fariseus. Então ele falava por parábolas e ele disse, porque eles, escribas, por isso eu falo por parábolas, porque eles, entre parênteses, escribas e fariseus, vendo não veem, e ouvindo não ouvem, não entendem. Mesmo que esteja vendo, não vai entender, mesmo que ouça, não vai entender, porque pegou no meio da conversa e está tudo fragmentado. Então, a sabedoria de Jesus Cristo. Sobre Mateus capítulo 13, versículo 12, está mencionado o resultado do karma, ação, para que quem plantou boas ações, boa colheita e boa farta também. Mas para aqueles que plantaram karma negativo, não colherá nada e ainda perderá. Página 39, volume 39, página 91, aqui está A Verdade da Vida, volume 7. Se você, caro leitor, busca a saúde absoluta, precisa conhecer o segredo da saúde absoluta, que consiste em saber que você é absolutamente saudável. Absolutamente saudável. E acredite agora que sua vida é vida perfeita de Deus. Acredite que sua vida é vida perfeita de Deus, absolutamente saudável. Então você se tornará absolutamente saudável. Se estiver doente, se curará naturalmente. Os milagres de Cristo comprovam esta verdade. Ou seja, a fé, desenvolver a fé. E acredite que está dentro de você. Eu já contei esse caso. Não sei se vocês leram, não leram, leia o livro Vivendo e Amando. Anote o nome, Vivendo e Amando. E já leia com o lenço na mão, porque é muito bonito, muito emocionante esse livro. É uma autobiografia da preletora Emiko Hinonishi. Ela nasceu, já tinha problema, fraqueza nas pernas, não podia ficar de pé, então andava com tamanco na perna e umas mãos, uma luva nas mãos. Assim ela gatinhava, e depois, quando ficou um pouquinho maior, já andou apoiada em duas muletas. Mas ela seguia Seichonoye, porque os pais seguiam Seichonoye. Aí ela lembra, com muito amor e carinho, que quando o professor da escola dava uma tarefa, por exemplo, olha, crianças, atracou um navio grande aqui, vocês vão lá nos cais e vão desenhar esse navio. E os pais, quando tinha essa tarefa, o pai acordava a Emiko cedo, falou, filha, vamos lá. Ele carregava nas costas para ela ver e fazer a tarefa da escola. Mas esse problema é muito importante, desenvolver a fé. Desenvolver a fé, aí esse livro aqui, Ciência da Oração, é um livro que o mestre escreveu em homenagem à senhora Mann, Stella Terry-Mann, que era da Igreja Unity. A Igreja Unity tinha um ensinamento muito semelhante da Seichonoye. E ela escreveu um livro e mandou para o mestre Masato Noguchi, meu querido mestre, ela chamava de mestre dela também. Então, todos os seguidores da Igreja Unity, os principais, chamavam o mestre de mestre. Aí na Ciência da Oração, página 97, está escrito o seguinte, principais causas do enfraquecimento da nossa fé. Pode-se afirmar que os 3 principais itens foram parte de causas que destroem a força da fé. E, no momento em que mais necessitamos dela, impede de concretizar a fé. 3 fatores que mais prejudicaram para a pessoa perder a fé. Em primeiro lugar, está no fato do nosso subconsciente, no subconsciente estão armazenados contos, mitos, costumes tradicionais, superstições, etc. Estamos gravados no subconsciente. Isso acaba conflitando com a fé. Superstições é a fé de quem não tem fé. Acreditam em outra coisa, acreditam nisso, não sei o quê, escada, gato preto, não sei o quê, pastor não dá sorte, que 13 é o número de azar. Se acreditar nisso, vai manifestar como azar mesmo. Então, nós temos que ter fé em Deus. Superstição é falta de fé em Deus.
Deus não criou nada disso, não criou nada de mal. Então não tem nada disso que fazendo isso, passando perto disso, vai acontecer isso. Então, os acontecimentos infelizes que aconteceram no passado, que nós presenciamos, ouvimos através de televisão, ou jornais, ou revista, ou livro, fica como, por exemplo, desavença entre madrasta e enteados, a discórdia entre nora e sogra, maldição de almas penadas ou crença supersticiosa. Tudo isso ficou gravado no nosso inconsciente. Aí aflora, então vem esses pensamentos, esses sentimentos, e a pessoa começa a acreditar em superstições. Então, é importante superar isso. No segundo parágrafo, diz o seguinte, em segundo lugar, das 3 causas que fazem a pessoa perder a fé, está o fato de a humanidade atual ser, em geral, influenciada por correntes de tendência ideológica vigente. E a força da crença individual vai enfraquecendo por essa corrente. Então, veja que aqui na Terra, muitas pessoas, para não ficar ser chamado de bocumoco, né? Existia a palavra bocumoco, é uma gíria, dizendo que está por fora, está aéreo, está no mundo da lua, não acompanha, a ficha não caiu, tudo isso. Esse cara é meio tonto, não entende. Ou então havia até um período que dizia, se você não entendeu, eu desenho para você, tá? Para você, chamando de pessoa de burra, que não entende as coisas. Então, esses fatos é que fazem com que a pessoa também passa a não ter fé mais, não ter mais fé. Então, por exemplo, o Dr. Nathanson, ele foi a pessoa que mais cometeu aborto nos Estados Unidos, a clínica dele que cometeu mais aborto. Até o dia que uma cliente apareceu, uma cliente nova, falou, mas eu tenho medo de passar por esse processo para tirar para abortar. Aí o doutor Nancy falou, não tenha medo não, eu vou gravar e você vai ver depois como que é. Aí ele gravou, colocando assim uma câmera dentro do onde vai até o útero e apareceu um feto desse tamanhinho. E essa mangueirinha que tinha, que era por sucção, chegou perto da criança, a criança saiu. Chegou perto, aí fugiu para o outro lado. E chegou um momento que não tinha mais espaço para fugir, porque o outro era pequeno. Aí pegou na perna, sugou, e ela abriu a boca como se gritasse socorro. Uma das pessoas que viu gritar socorro, gritar para chamando a mãe, se a própria mãe está cometendo esse aborto, esse filme passou a ser chamado Grito do Silêncio. Aí, a partir daí, o Dr. Nathanson, que era a maior pessoa que cometia aborto nos Estados Unidos, a clínica dele, ele fechou da clínica, todos os médicos que trabalhavam com ele, todos os enfermeiros, tinham pesadelos, viam sangue e sentiam muito, estavam com depressão, alguns passaram a beber muito por causa do sentimento de culpa por ter abortado, por ter visto aquela cena. Então, isso daí aconteceu nos Estados Unidos. Vocês podem entrar no Google, põe Dr. Nathanson, N-A-T-H, Nathanson, e ver o depoimento dele. Ele passou a ser o maior defensor da lei contra o aborto da pequena vida. O maior defensor da pequena vida arrependeu de ter cometido o aborto, de ter feito isso. Ok? Então, leia Pela Paz dos Anjinhos, vocês vão ver como é triste e também saber como que é a situação das pessoas que é consequência disso. Então, vamos continuar a nossa jornada, salvando, ajudando e iluminando. Muito obrigado. Você tem um encontro marcado com a prosperidade. É isso mesmo, encontro marcado com a prosperidade nos dias 16 e 17 de maio, no Costão do Santinho Resort, em Florianópolis, Santa Catarina. O Seminário Especial da Prosperidade é o maior evento promovido pela Associação da Prosperidade da Seita-União do Brasil, com participantes de todas as regiões do Brasil, e você pode ser um deles. É uma grande celebração do despertar da natureza divina e da prosperidade num lugar especial, com pessoas especiais. Você está convidado a passar este momento conosco. A nossa programação
é focada em como você aliar o empreendedorismo com a espiritualidade, tendo Deus como fonte de todas as coisas. Isso acontece através das palestras, do bate-papo, do painel empresarial, enfim, durante todo o seminário. Olha só o time de orientadores que estarão conosco neste ano. Presidente doutrinário da Seitonê para a América Latina, preletor Fumio Nishiyama. Diretor-presidente da Seitonê do Brasil, preletor José Adalton de Oliveira. Secretária para Assuntos Internacionais da Seitonê do Brasil, preletora Marie Murakami. Diretora da Associação Prosperidade da Seitonê do Brasil, preletora Andréia de Ávila Miranda Oliveira. E eu, presidente da Associação Prosperidade da Seitonê do Brasil. É uma grande celebração do despertar da natureza divina, é uma grande celebração da prosperidade. Você está convocado a estar conosco nos dias 16 e 17 de maio. São poucas vagas, adquira já a sua. Saiba mais em sni.org.br/prosperidade. Nos vemos lá. Um grande abraço.